Agora o assunto é sobre saúde. Olá, doutor Marco Paulo Ottani. Prazer em recebê-lo. Prazer é todo meu, agradeço em nome da CQV. A gente que agradece vocês serem aqui nossos parceiros. Osteoporose é uma situação que acontece na vida da gente só com o passar do tempo ou pode acontecer precocemente? Ela pode acontecer precocemente, porém ele é mais comum na melhor idade, vamos falar assim. Ela depois tem algumas dos características. 50, dos depois dos 60? 50, a mulher principalmente depois da menopausa. Tá. Tá? Só que assim, a gente tem que entender que ela é uma doença silenciosa, então ela não avisa. Isso que é importante. Ah, quando a gente vai ver, já está com a doença avançada. Já está. Tá. Nós temos mitos e verdades a respeito da osteoporose e a gente vai começar a ver isso agora. É mito ou verdade que... Ah, tem imagem primeiro? Então vamos ver uma imagem primeiro. Tem imagem. Acho que é melhor ir lá, será? Olha, quer ir até ali? Vamos lá, doutor. Vamos sim. Vamos lá, doutor. Não sabia que tinha essa imagem. Olha como Isso. explica direitinho. Para explicar direitinho a osteoporose, o que é a osteoporose? É a fragilidade dos ossos. Os ossos, eles ficam mais suscetíveis a serem quebrados, fraturados, quando você tem um trauma. Aqui ilustra um osso normal. Você vê que ele é todo denso, né? Essa parte é a parte dura dos ossos, que é a parte externa, que a gente vê, né? Parte externa. Só que o osso por dentro, ele é furado, só que ele é furado, mas com intervalos pequenos. Ah, isso que eu ia perguntar. O que são essas manchinhas? São os furinhos dos São ossos. os furinhos de dentro dos ossos. Tá. Por dentro o osso ele é furadinho, ele não é todo duro. Tá. Aí quando você tem a osteoporose, que é a diminuição da massa óssea, os buracos ficam maiores. Né? Por isso que a gente diminui fala... a quantidade de osso. Isso, por isso que a gente fala, isso são trabéculas, nomes técnicos, mas por isso que a gente fala que fica igual um queijo suíço, o osso fica furadinho. Exato. Aí a resistência dele diminui. Tá. Muito ilustrativa mesmo, porque a gente tem, né, eu acho que assim, na cabeça, nós que somos ignorantes, que o osso é compacto. Não é, ele é furadinho. Ele é furadinho, ele tem essa densidade, então o que diminui quando tem osteoporose é a densidade óssea. Perfeito. Não é o osso por fora. Sim. Agora sim, mitos e verdades. É mito ou verdade que o maior problema da osteoporose é o risco de fraturas mesmo sem quedas? Verdade. Verdade? O que acontece? Quando se tem uma queda no idoso, principalmente quebrou o colo do fêmur, é muito comum que a gente tenha a fratura de colo de fêmur, que é aqui, mas você não sabe se quebrou e caiu ou se caiu e quebrou. Exato. No idoso você nunca sabe a ordem dos fatores, você só sabe que fraturou. Tá. Então é verdade que o principal risco é a fratura. Ô, doutor, é uma pergunta pessoal agora. O certo é osteoporose ou osteoporose? Osteoporose. Osteoporose. Porque eu falei osteoporose até agora, então Não, eu falo tudo bem, correto. é questão de pronúncia, mas falar o osteoporose. correto. Tá. É mito ou verdade que deve ser prevenida desde a infância? Sim, você tem as reservas de cálcio, né? Então você tem que ter as reservas de cálcio, elas ficam até os 30 anos. Depois você só continua trocando cálcio, ou seja, tudo que você consome você readquire. Mas a reserva é feita a partir da infância, mais ou menos até os 30 anos. Por isso que é verdade, ela deve ser prevenida desde a infância. Tá. É mito ou verdade que as medicações para o tratamento da doença enfraquecem os ossos? Não, é mito, né? Não tem condição nenhuma de ser verdade. Porque, na verdade, assim, você não pode endurecer muitos ossos. Então, quando você não precisa das medicações ou quando você não tem osteoporose, você não deve tomar medicação para osteoporose se você não tem osteoporose. Aí não há necessidade. Então, é mito. Eles não enfraquecem. Basta que você não superutilize as medicações. Perfeito. É mito ou verdade que quem sofre da osteoporose deve evitar atividades físicas? Mitaço, mito. Pelo amor de Deus, não vamos pensar nisso. Ah, não, porque você fica pensando, a atividade física ela vai piorar. Não. A gente vai entender que a osteoporose é um tripé. Você precisa de atividade física, você precisa de exposição solar e dos nutrientes. Então, se você não tiver atividade física, faz falta. Aí que você tem osteoporose. Tá. Mas é que eu imagino que a associação é que a atividade física pode ser uma coisa muito agressiva. Agressiva. Sim. A atividade física ela sempre tem que ser adequada. Não adianta você ter um problema na coluna, vou fazer crossfit. Não é isso. Perfeito. A atividade física ela deve ser orientada pelo médico
sob supervisão de um educador físico. Ótimo. Ou de um fisioterapeuta. Perfeito. É mito ou verdade que a osteoporose pode ocasionar grandes desvios na coluna? Outro mito, de novo, outro mitaço também. Falando em termos ortopédicos, não Isso não podemos existe. pensar, o desvio na coluna ele vem com ou sem osteoporose. Normalmente, desvio na coluna é de problema postural, que não tem nada a ver com osteoporose, nada a ver. Perfeito. Temos também algumas perguntas, já vamos responder no embalo? Vamos. doutor? Então vamos embora. Primeira pergunta. Tchananã. Enviada pela Andréia Lima. Tenho 42 anos e sinto muita dor nos ossos do braço. Isso pode ser indício da osteoporose? Há diversos casos da doença na minha família. Vamos lá, vamos segmentar as coisas. Na verdade, é assim, a osteoporose, ela é a doença silenciosa. Na verdade, muitas vezes, você só detecta osteoporose quando você quebrou. Aí você fala, nossa, eu tenho osteoporose, Perigo. só que daí você já não tem só uma doença. Você tem osteoporose e fraturas, tem duas. Por isso é importante a prevenção, por isso é importante fazer o rastreamento da osteoporose. Nesse caso, a osteoporose não dá dor. Ela não dá dor. O que vai dar dor é a fratura, é a consequência da osteoporose. Daí já foi tarde. Tá. Então, dor nos ossos Não. tem nada a ver com osteoporose. Tá. Essa dor no braço, dor nos ossos do braço, é uma outra patologia. Perfeito. Isso não significa que não possa ter osteoporose. Uma coisa não elimina Uma coisa a outra. não elimina a outra. Agora, só o fato de ter a osteoporose, ou ter a dor, não quer dizer que é da osteoporose. Perfeito. Segundo, só tem uma coisa, desculpa te cortar. Não, sim. Há diversos casos nessa família. A osteoporose não é hereditário. Não é? é hereditário. Não é porque minha mãe teve, Olha, eu vou ter, eu achava meu filho que- vai ter. Não Olha. é hereditário. Você tem uma chance maior de ter osteoporose se alguém na família teve, mas não tem absolutamente nada a ver com hereditariedade. O pai teve, o filho vai ter. Tá. Nós temos mais perguntas. Eu peço um minutinho de licença que a gente vai Claro, responder. o ator Por causa do famoso, ator, mas é comum, Marco, mas é Marco Paulo. Vamos continuar. Agora a pergunta da Silvia Oliveira. Ela diz, o médico me disse que tenho osteopenia e se não me cuidar, posso ficar com osteoporose. O que isso significa? Posso me recuperar só tomando vitamina D? Vamos lá, acho que é bom falar o que é osteopenia e o que é osteoporose. Porque Ótimo. as pessoas confundem muito. A doença se chama osteoporose. Tá. Osteopenia é um estágio pré-osteoporose. Ou seja, o seu osso está furado, só que não está tão furado como aqueles buracões. Seria uma foto entre o buraquinho pequenininho e um buraco grande, um buraco médio. Tá. Ou seja, nós temos dois caminhos. Evoluir para a osteoporose ou voltar para o osso normal. É possível regredir? Sim, é possível regredir. Olha, que Isso que é o maravilha. legal. Existem patologias como a artrose, que é o desgaste da cartilagem, que não tem como regredir. Você Exato. tem que só estabilizar. A osteoporose não, você consegue voltar ao osso normal. Então a osteopenia, vamos para simplificar, é uma pré-osteoporose. Tá. Então se você realmente não cuidar da osteopenia, vai virar osteoporose. Tá. Agora ela já fala o que significa, tudo bem. Tudo bem. Posso me recuperar só tomando vitamina D? A resposta é não. Vamos repetir, a osteoporose é um tripé. Eu preciso de atividade física. Por que eu preciso de atividade física? O osso só entende que tem que formar osso se você der o estímulo. Se você não der o estímulo nele, ou seja, a Ele tá em tração do repouso. músculo, ele está em repouso, ele não forma osso, ele não entende que ele tem que formar osso para fazer uma arquitetura óssea que aguente o dia a dia. Nesse aspecto, geralmente quem tem osteoporose são mulheres, depois da menopausa, então ela também pode ter artrose, que é o desgaste das cartilagens. Aí, você vai, aquela história, atividade física, a musculação bem orientada é o melhor esporte para quem tem osteoporose. Por quê? Não dá um impacto e traciona o músculo simulando o impacto, porque as atividades físicas que nós temos que fazer para a osteoporose, elas têm que ter microtraumas. O osso tem que ser machucadinho, entre aspas, ele tem que entender que ele tem que produzir osso. Mas não em excesso. Mas não em excesso. Por isso que a musculação, ela assistida, ela musculação bem orientada, que a gente fala, né, musculação terapêutica até, ela é o mais adequado. Exercício físico, Perfeito. alimentação, que a gente já falou. Aí até eu tenho uma panela que ela é ótima. Eu Não acho é maravilhosa? É maravilhosa É. aquela panela. Você faz um peixe, um salmão, uma sardinha, Pouquinho óleo não gruda. pouquinho óleo no gruda, a panela é ótima. Então, esquecendo a panela, mas a panela é para ilustrar o peixe. E aí vamos ser democráticos, sardinha, um peixe barato. Né? Eu acho que não é só quem tem dinheiro que pode se prevenir, a gente tem que se tratar Sim. com alimentos baratos também. Sardinha riquíssima em ômega 3, que vai
estimular a vitamina D, né, e de gorduras boas, de HDL, que é muito importante também para a saúde. Então, alimentação sardinha, queijos, leites. Já que estamos falando de alimentação... Isso, nós vamos acabar falando mais lá. E o terceiro tripé, que é a exposição solar, que a gente também vai falar lá. Que também é importante. Vamos falar já aqui, doutor Marco Paulo? Vamos. Eu vi a hora que... Eu falei, não, mas o que... Acho que já entendi alguma coisa. Quando tem cigarro, a gente já sabe que é ruim. Isso. Tem cigarro, não é bom, não Estamos pode. falando aqui, ó, tabagismo. O vinho está simbolizando o tabagismo e o cigarro. O vinho está significando o alcoólico e o tabagismo. Mas e aquela história de que é bom uma taça de vinho por dia? Em excesso, não. Ah, em excesso. Em uma tacinha por dia, excelente cardiovascular, excelente para muita coisa. Antioxidante. Duas no final de semana, né? Já começa a ficar ruim. Já começa a ficar ruim, né? Da 2 vai para 3, já não é legal. É isso mesmo, doutor. Né? Então é super moderado. Super moderado. Álcool e cigarro. Cigarro, zero. Cigarro, zero. O tabagismo e o alcoolismo, eles são pré-requisitos para você ter a osteoporose. Tá? Por mais que você faça toda a prevenção, se você for um tabagista inveterado, ou um alcoólatra, ou que consome álcool em excesso, você tem uma chance muito maior de ter osteoporose. Quer dizer, põe tudo a perder. Põe tudo a perder, atividade física, tudo. E esse grupo aqui? Esse grupo aqui é super interessante. Você pode ter, para a osteoporose não dominar seu organismo, precisamos ter vitamina D e cálcio. Tá. Lembrando que a reserva de cálcio é feita até os 30 anos. Perfeito. Depois é só uma troca, ou seja, depois é só o que você está perdendo que você repõe. Você não faz mais reserva. Economia até os 30 anos. Tá. Então, crianças, mulheres até 30 anos. Por que a mulher? A mulher, depois da menopausa, ela vai ter a queda hormonal, que induz a osteoporose. Então, é muito importante que as mulheres também pensem em fazer as reservas até 30 anos. Como você faz reserva? Leite. Pode ser desnatado, pode ser integral? Pode ser desnatado, integral, pode ser iogurte e queijos. Queijos. Tá? Vamos colocar 3 copos de leite ao dia, ou uma fatia de queijo, um iogurte e um leite ao dia. Café da manhã, fatia de queijo e iogurte. À noite, um leite, já fez reserva de cálcio. Perfeito. Ovos, a mesma coisa? Mesma coisa, só que ele tem menos reserva de cálcio que leite. Mas não são todas as pessoas que gostam de leite. Então é importante que a gente entenda que tem substitutivos. Folhas verdes escuras, importante. E peixes que têm a vitamina D. Tá. Aqui uma dose de sol. Sim. E atividade física que a gente falou. Sol. Perfeito. 25 minutos por dia, das 6 às 10 da manhã. É o suficiente? Suficiente. 25% do nosso organismo exposto. Sem protetor. Sem protetor, Porque às vezes passa o protetor e não resolve nada. Não, daí não adianta. O doutor Marco Paulo Ottani é ortopedista. Ele tem um site que é www.cqv.net.br e o telefone dele é 11 5081 5954. Agradeço demais essa aula. Eu aprendi um monte de coisa que eu não sabia. Muito obrigado. Não sabia que não era hereditário, não sabia que o sol tinha que ser sem o protetor. A gente vai aprendendo a viver melhor. Isso, e mais importante, gente, isso atinge milhões e milhões de pessoas silenciosamente. Boa. Procure seu médico, procure seu ortopedista, seu ginecologista, seu endocrinologista, qualquer médico, seja particular ou da rede pública, para fazer exames para a gente rastrear isso. Ótimo. Lembre-se, doença silenciosa. Ótimo. Muito obrigada. Bom final de semana, viu?